Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que o campo eletromagnético sobre a Terra está defasado fora do seu eixo 44 graus, que o campo eletromagnético da Terra está desacelerando, que o cinturão de Van Allen, ou como nós conhecemos vulgarmente aqui como flip ring, shock ring, que é o parecer magnético, está se enfraquecendo, e isso está acarretando sérios problemas para o nosso planeta. E para piorar a situação, será em cima do Brasil que irá começar a inversão magnética. Se não começou antes, porque está atrasada, pode ser que comece agora. Então, ano após ano, eu quero que você lembre bem que eu vou te falar. Ano após ano, a situação piora. Chuvas mais fortes, às vezes neva, blocos imensos de gelos caem do céu. Quando não tem, é terremoto, tsunamis. Por exemplo, como é que forma um furacão? Furacão é uma diferença entre temperatura quente e fria no oceano, que quando encosta no oceano toma força. Então essa mudança abrupta, essa mudança rasgada, né, do clima está dificultando a vida de todo mundo, principalmente de plantio. Então, o que acaba acontecendo? Ano após ano nós vamos ter cada vez mais catástrofes e ano após ano cada vez mais difícil de plantar. Então você imagina a situação de 7 ou 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Aí você imagina qual foi a solução que os nossos governantes, que a elite mundial teve para resolver esse problema. Pensa comigo, tem como ir contra a natureza? Tem como ir contra o campo eletromagnético? Existe alguma tecnologia, mesmo essas de controle do clima, tem como controlar a natureza? A verdade é clara, óbvia, e é claro que não. Não tem como controlar nada. Então, basicamente, o que acaba acontecendo é que, ano após ano, vai ficar difícil de plantar alimentos. Ano após ano vai acontecer catástrofes absurdas. E é óbvio, né, que isso vai sair do controle. E o plano da elite mundial sempre foi e sempre será a redução populacional. Porque não tem como você alimentar bilhões de bocas, sendo que vai ser impossível plantar daqui para frente. Por exemplo, por experiência própria. Quando você planta, por exemplo, batata num vaso, você pega um vaso, pode ser uma sacola do supermercado EPA, tu pega lá, coloca a terra adubada e você planta a batata. Deixa numa varanda, não deixa para o céu. Cara, aquela batata, mesmo tomando um pouco de sol, ela tem muito mais chance de crescer do que simplesmente no solo. Porque a temperatura está tão grande que o solo está ficando arenoso já. Então o que está acontecendo? Algumas plantas já estão tendo dificuldade de plantio. A única solução, eu já falei isso aqui há 6 meses atrás, para você poder plantar é a agrofloresta, que é você plantar em comunhão com a floresta. Por exemplo, dentro da floresta é mais úmido, não recebe tantos raios solares, não cai aqueles rastros esquisitos do céu, e você consegue plantar com mais eficácia, e logo você consegue ter mais resultado. Mas nem todo mundo tem floresta para plantar. Então a solução da elite mundial é óbvio que é a redução populacional. Agora, né, o que eu posso garantir para vocês é que se você, né, baseado nas histórias, baseado, por exemplo, na G2, na G1, baseado em toda a história da humanidade, o que eu posso ensinar para você é que tem maneiras de você sofrer menos, ok? Tem maneiras que você pode sofrer menos. Por exemplo, quando o cara está numa cidade com 1 milhão de habitantes e começa a faltar comida, você acha que vai acontecer o que, meu irmão? As pessoas vão dar as mãos? Vão cantar hinos de louvor pedindo comida? Ou você acha que as pessoas vão começar uma quebradeira? Então, o que dá para fazer é amenizar a situação. Sofrer, você está na terra, meu irmão, você não está no paraíso. Todos nós vamos, mas dá para amenizar a situação. E aí, eu trouxe uma notícia aqui que eu acho importante falar sobre o assunto. Por quê? Porque no mesmo dia, para você ver que não é lorota, para você ver que o campo eletromagnético já é um dado científico, já preocupa os maiores cientistas, já está sendo observado por grandes agências, no mesmo dia, na Argentina, fez uma onda imensa de calor, uma onda absurda. Inclusive, eu tenho uma imagem para você aqui, uma onda imensa de calor na Argentina,
E praticamente os caras tiveram que abrir algumas lojas, né, essa aqui é uma farmácia, para deixar os cachorros entrarem devido à onda de calor, para que não queime as patas do cachorro. Então pensa um pouco, o calor era tão grande, tão estiante ali na Argentina, né, enfrentou uma grande onda de calor, tão grande, absurda, que as pessoas não conseguiam sair de casa. Aconteceu agora na Argentina, tá bom? Essa notícia é uma notícia recente de 2022, não sei quando você está vendo esse vídeo, né? Aí depois nós temos o que aqui, ó? Basicamente caindo neve na Argentina. E os caras, olha só, os caras aqui, eles estão como se fosse pra praia, olha só. As pessoas aqui na Argentina, ó o cara, eles estão como se estivesse na praia. Eles estão ali curtindo. E de repente, na mesma onda de calor, começa a cair neve. Então olha pra você ver, começa a cair neve. Olha só, os caras estão na praia e de repente começa a cair neve, né? Então esse fenômeno foi observado na Argentina. Então olha só, eu vou colocar a imagem apenas de relance aqui, não sei se é o oceano ou um lago aqui devido à qualidade do vídeo, mas eu creio ser um oceano aqui, tá? Olha só, porque não tem um horizonte ali. No mesmo momento, a galera, né, caindo gelo, tá? E se intensificando. Aí nós temos a notícia, ó, olha só, o Metsu até lançou uma notícia sobre isso, ó. Nevasca e calor. Tu já viu uma coisa como essa? Calor de 45 graus no mesmo dia na Argentina. Então teve um calor de quase 50 graus, ok? Facilmente você consegue cozinhar um ovo, pra tu ter ideia. E praticamente no mesmo dia não teve nevasca. O clima está ou não está louco? É o que eu disse, eu estou avisando. A inversão magnética é um fato, vai acontecer. Nem os caras que acreditam na ciência cegamente negam isso, tá? Então olha só para você ver. E o mais interessante é isso aqui, ó. Olha só. Nevasca nessa época do ano, em áreas mais ao sul da Argentina, até não é incomum. Áreas ao sul realmente acontece a nevasca. Mas que neve dias após a região ter sido toda marcada com marcas históricas de calor e ainda durante uma poderosa onda de calor no norte do país não deixa de chamar a atenção. Olha só, nevar durante uma poderosa onda de calor no norte do país não deixa de chamar a atenção. Então, basicamente, o que está falando aqui, ó, no mesmo dia, teve uma onda de calor e nevou. E aí tem os gráficos de anomalias climáticas ali na região. Só que o melhor gráfico, né, apesar de ter aqui algumas referências, neve, por exemplo, tal, apesar de todas essas referências aqui, a gente precisa entender uma coisa, tá? Eu já falei sobre esse gráfico. Olha só, olha, o campo eletromagnético do mundo, né, o cinturão de Van Allen, né, a gente chama isso aqui de magnetismo da Terra, ele deveria estar pelo menos em 81 unidades. Está em 62, então já está abaixo, né, operando abaixo. Só que existem, 62 são regiões isoladas, tá? 62 aqui são regiões isoladas. Já que nos Estados Unidos está entre 52 e 42. Olha só. Na África, que também está uma frequência mais baixa. Agora, o mais absurdo de tudo é em cima do Brasil. Se você não tem ideia, eu recebi uma notícia esses dias, eu não sei se eu vou conseguir encontrá-la aqui, mas é basicamente o seguinte, ó, eu não sei se é isso, ó, pilotos de avião alerta. Eu não sei se eu vou encontrar de primeira aqui. Mas basicamente, deixa eu ver se eu vou encontrar a informação aqui, tá? Mas olha só, os perigos, né, para a aviação segundo a alerta do Boeing e do Airbus. Basicamente é o seguinte, não é bem essa notícia que eu estou falando aqui, mas eu vi esses dias piloto de avião, companhias aéreas alertando que, né, devido ao campo magnético estar ruim, né, o voo está ficando muito inseguro. Os caras alertando isso. Eu só não sei onde está a notícia. Depois você procura aí com paciência que você vai encontrar. E aí é basicamente o seguinte, olha só, o campo eletromagnético em cima do Brasil, né, ele está enfraquecido. Ele está bem enfraquecido, olha só. Por isso que aconteceu, a gente teve aí acidentes com chuvas torrenciais que inundaram a Bahia, inundaram Minas Gerais, quase 3 barragens foram pro ralo. Então, por causa disso, olha só, o campo magnético aqui está fraco, enfraquecido. E aí, meu irmão, pensa comigo, a Argentina está aqui próximo também, tá? Então, olha só o que está acontecendo. Você acha que vai ser possível plantar aqui, plantar no mato? Não, para você plantar hoje em dia, meu irmão,
tu vai ter que plantar na floresta. Ou você vai ter que plantar em varanda. Raramente você vai conseguir plantar no solo, tá? Porque é por causa do clima. Que árvore que aguenta uma coisa como essa? Eu não sei, talvez tenha, né? Um cacto, talvez, não sei. Mas aí, basicamente, ó, olha só a nossa situação. Campo magnético enfraquecido. E aí, eu já até falei, vou só ressaltar isso aqui, tá? A galera que está observando esse evento, não são poucas pessoas, não é pavio curto. Você vê que tem agência do Brasil, doutor em física, é Observatório Nacional. Os caras estão observando isso aqui, eles sabem disso aqui. E aí, uma das coisas mais interessantes é aqui, ó, isso faz com que os satélites, quando passem por essa região, tenham que muitas vezes entrar em stand-by ou desligar momentaneamente para evitar a perda do satélite. Ou seja, você que pega o avião, tenta entender uma coisa. Já tem uma notícia de piloto alertando sobre isso aí. Olha só, eles têm que desligar o satélite, né, no espaço, fazer um time out ali. Para quê? Para que quando o satélite passe por esse campo eletromagnético, ele esteja desligado. Por isso que os mapas estão desatualizados. Porque simplesmente a maioria dos satélites eles ficam a 80 km de altura, essa é a verdade, e eles estão sendo desligados porque, né, a radiação é tão grande que frita o circuito, então eles estão optando por desligar. E aí as rotas dos satélites elas estão aqui totalmente diferentes daqui já. E quando passa algum tem que desligar aqui. Então você imagina, olha a situação no céu, você tem que desligar para não fritar. E você ainda quer voar de avião? Pô, cada um faz a sua escolha, né? Eu não posso obrigar você a fazer o que eu quero. Eu jamais voaria de avião, mas as pessoas acham interessante. Então o que acontece? Olha só, vai ficar mais difícil de plantar, mais do que já está. Não, por mais que as pessoas modifiquem as plantas, modifiquem o soja, modifiquem o arroz, modifiquem geneticamente o milho, o que você imaginar, meu irmão, por mais que as pessoas modifiquem, por mais que as pessoas usem agrotóxicos, adubos poderosos, por exemplo, a banana hoje, para os caras plantar banana hoje em grande escala, a banana hoje tem radiação. A mesma radiação que você encontra em Chernobyl tem na banana, só que é uma escala muito menor, mas banana tem radiação, tá? Inclusive, acho que até o Manual do Mundo falou sobre isso, cara, se não me falha a memória. Os caras nem negam mais, cara. Então, assim, já estão usando tanto agrotóxico nos alimentos, maçã, por exemplo, hiper radiosa. Então, tem tanta coisa que, assim, meu irmão, os alimentos não estão mais gerando energia. Por exemplo, se você estuda a história de Espartacus, a história dos espartanos, os caras viviam de água e pão. Agora, o pão que eles comiam era um pão completamente diferente de hoje em dia. Muito mais nutritivo. Tinha todo o pão que usava ovo, a rodo, né? O pão tinha todas as vitaminas necessárias. Então os caras eram bombadão, velho. Só comendo pão e bebendo água. Tenta fazer isso hoje pra você ver. Você vai virar o homem glúteo, né? Então é basicamente isso, cara. Então assim, o que acaba acontecendo é o seguinte. Vai ficar mais difícil. E aí nós estamos vendo, né, agora aí nevasca, tá? Lá na Argentina, cara. É algo assim surreal. E ondas de calores absurdas. E aí, cara, o que a gente tem que entender aqui, né? Eu mostrei aqui a questão que os caras estavam aqui, ó, olha só, tomando a cerveja, se divertindo aqui praticamente na praia, né? Onda de calor absurda e de repente neve, né? Aí, qual que é a questão? Né? Ainda tem isso aqui para piorar a situação. Eu prefiro, tem certas coisas que eu prefiro evitar de falar. Mas isso aqui e micro-ondas é exatamente a mesma coisa. Não existe diferença alguma. Alguma, cara. Por mais que falam que não faça mal, peça, não faz mal, pode ficar tranquilo. Então peça a pessoa que fala para não fazer mal, para ficar próximo da torre 5G pelo menos uma hora, para a gente poder mensurar os inúmeros problemas de saúde que vai aparecer. Né? E as torres não são distantes, elas são colocadas de forma mais curta do que as antigas. Então você vai ter a rodo torres para tudo quanto é canto aí. E aí, o que eu preciso dizer aqui para você, né? Baseado nessas referências aqui, porque já está fora do seu eixo e tal, os caras já estão investigando. Basicamente, né, essas anomalias elas estão se intensificando. O que eu preciso dizer aqui para você poder entender? Olha só, isso é uma das notícias. Você verá notícias mais absurdas, meu irmão. Inclusive, eu falei aqui no canal que o vulcão La Palma, que tinha entrado em erupção, em 2021 é apenas um vulcão. Em 2022 você vai ter dezenas de vulcões entrando em erupção.
As pessoas acharam um pouco agressivo a minha fala. Não, que isso, Humberto? Dezenas de vulcão em 2022, sim, e centenas de vulcão em 2023. E aí os caras, não, esse cara é louco, esse cara é louco. Olha só, eu falei, primeira coisa, existem mais vulcões no oceano que na Terra, ok? Os vulcões no oceano não são estudados, porque eles estão tão abaixo do mar que não é financeiramente não é viável estudar os vulcões. Então, os grandes estudos vulcânicos são feitos na Terra, isso é óbvio. Então, os maiores vulcões, os mais poderosos, né, que deixam, por exemplo, Yellowstone no chinelo, chupando o dedo, estão no oceano. E aí nós tivemos um vulcão em Tonga que entrou em erupção, eu noticiei ele aqui, e a força de explosão ela foi escutada assim a 56 quilômetros como um tiro, pra tu ter ideia. E para piorar a situação, as cinzas do vulcão que saiu do oceano, ela deixou, eu não lembro bem o nome da região lá em Tonga, deixou como se fosse de noite, escuro. E gerou tsunamis, inclusive a gente tem fontes aqui, eu vou trazer daqui a pouco para você no próximo vídeo um pouco mais sobre o assunto. E basicamente a coisa pegou feio, meu irmão, pegou feio. E aí isso foi no oceano. E nós estamos, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas nós estamos na metade de janeiro, um pouquinho depois da metade de janeiro aí, tá? De 2022, não sei quando você está vendo esse vídeo. Já foi o primeiro vulcão. Eu falei que seriam 10, né? Falei que seriam pelo menos 10. Então janeiro já foi um. Imenso. Imenso já dando as caras. Então nós estamos vendo isso acontecer. Estamos vendo isso acontecer. E aí, o que eu sempre falo para as pessoas, né, é que Deus, ele sempre dá uma alternativa para a nossa vida. O nosso Criador, ele sempre mostra maneiras para a gente poder esquivar do problema. Sofrer todos nós vamos, biblicamente falando, será perseguição, será o que for, meu irmão, marca, os caras vão querer sacanear com o cristão. Agora, Deus, ele ameniza a situação pra gente, ele nos mostra um caminho alternativo. Por exemplo, vou te falar a minha experiência, tá? A minha experiência. Eu percebi, tá? Não falando de mim, eu percebi que a única maneira de ter liberdade é você sendo um empreendedor. Porque você imagina o seguinte, imagina o cara, né? Ele tem família, tem uma esposa, 2 filhos, e praticamente o cara ele depende de uma empresa para trabalhar. Vamos colocar aqui Mannesmann, General Electric, o que for, Fiat. E aí, meu irmão, a empresa que tem, sei lá, 8, 9 mil funcionários, chega e fala assim, a partir de agora, só vai poder trabalhar quem tiver a tabela de Parará-Pururu em dia. Meu irmão, se o cara for colocar aquele negócio em dia, vai ter umas 15 para ele tomar. Umas 15. Aí, o que acontece? Né? E fora as novas que estão chegando aí. O que acontece? Se o cara for colocar aquilo ali em dia, o mais interessante é o seguinte, o problema é resolvido. Realmente, o cara toma um negócio aqui, o problema é resolvido, mas aparece 40 outros problemas. É como se chegasse para você com uma caixa de bombom e falasse assim, ó, nós vamos resolver o seu problema, mas vai ser sortido aqui as coisas que podem acontecer. Desde súbita, a AVC, a infarto, o que for. Tá aqui, você tem sortido. Então o que acontece? O cara não tem escolha, porque ele vai ter que colocar o pão na mesa. Eu acho difícil um pai de família, deixar de alimentar os próprios filhos, sendo que os pais eles têm esse instinto de autossacrifício. Então o que acontece? O cara se envenena para ganhar 1.000, 2.000 reais, que vai durar um mês. Aí passa mais 6 meses, não, tem que atualizar isso aí. O cara já tá capengando, cheio de doença, toda semana vai no hospital. Não, tem que atualizar isso. Então assim, a única maneira que eu enxerguei de liberdade, infelizmente, é a liberdade financeira. A liberdade intelectual de você expressar o que você quer falar, não existe. Eu não posso falar as coisas que eu queria falar aqui. Eu garanto para você que, infelizmente, eu só falo 1% que eu sei. Eu sou inibido. Existem leis para isso. Então, infelizmente, existe uma censura. Então, essa liberdade de falar o que eu quero abertamente, eu não posso. Não existe isso mais. Né? Existem consequências. Então, basicamente, não dá para falar tudo. Aí, a única liberdade que você teria é a financeira. Porque com a liberdade financeira, você sendo empreendedor, você tem a capacidade de ter passaporte, você tem a capacidade de morar em qualquer região do Brasil, você tem a capacidade de se reestruturar. Por exemplo, o que é se reestruturar? Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, estava numa fazenda. Eu agora estou em outra fazenda.
Para eu poder conseguir essa grande conquista que eu fiz em minha vida, meu irmão, tu imagina o preço de uma fazenda, tu imagina o preço de um terreno, aí tu pega o terreno, faz planagem, platô no terreno, depois tu constrói uma casa de concreto no terreno, que é essa casa aqui, tem 4 quartos, depois tu vai lá e estrutura todo um acervo para você colocar, por exemplo, plantação, painel solar, poço artesiano. Imagina toda essa grande estrutura. Você acha que custa quanto uma coisa como essa? Eu já passei dos 400 mil reais e eu não terminei o meu projeto. Não terminei. Agora você imagina o seguinte. Qual é a chance que um pai de família que trabalha carteira assinada CLT ganha? Ou prestação de serviço? Cara, quanto que ganha um cara desse? 1.000, 2.000 reais? Como é que o cara vai conseguir se estruturar? Me pergunta para você. A resposta é simples, não vai. O cara vai ter a capacidade apenas de financiar um MRV, cara. Minha Casa Minha Vida, no máximo estourando 2 quartos. E vai ser uma das piores coisas que o cara vai fazer na vida dele. Então, basicamente, o que eu estou tentando explicar para você, que a única maneira de você não ficar preso às cidades, porque as cidades, ela cria uma indução. Que indução que é essa? Eu peço que você me assista, porque no final do vídeo, eu estou deixando a melhor parte para o final do vídeo. Eu não posso falar aqui, mas no final do vídeo eu vou dar uma pincelada, tá? Uma pincelada. Então, por favor, tenha um pouco de atenção. O que acontece é o seguinte, as cidades, o custo de vida é mais caro, e o dinheiro que você ganha é uma indução, uma miragem. Por quê? Eu ganho 3 mil reais, estou satisfeito com o meu salário. O custo de vida na cidade, para você e sua família, é 2.500. Então, toda vez que sobe a inflação, o seu dinheiro não vale mais nada. Então, o que acaba acontecendo, para você poder entender, é que seu dinheiro cada vez mais está valendo menos. Até chegar um ponto que você fala assim, poxa vida, eu ganho tanto e não sobra nada. Mas é o que? O aluguel subiu, a carne subiu, a gasolina subiu, os custos, a energia, por exemplo. Você viu, os caras, eles aumentaram o preço. Olha que safadada, né? Olha que cambada de... Desculpa a palavra, né? Eles aumentaram o preço da luz. Falaram assim, olha, as represas estão vazias, nós vamos aumentar o preço da luz. Aí, veio essa chuva, encheu, as represas estão transbordando. Tiveram que abrir as comportas porque estão transbordando. Aí, eles vão abaixar o preço? Não abaixaram o preço. Não, porque é uma medida do governo, a gente não pode voltar atrás. Tá entendendo? Então eles aumentam o preço com essa justificativa. Então assim, meu irmão, eu garanto para você, painel solar, se você mesmo for fazer, em 6 meses você paga energia elétrica. Se você tiver a cabeça, por exemplo, suponha que você gaste 300 reais da sua família aí de luz. E você coloca água quente com boiler, e você coloca painel solar, porque o que gasta energia é o chuveiro, né? Então você coloca lá, água quente, aquele boiler para esquentar a água de sua casa. E você... tem que adaptar a casa, tá? E você coloca, por exemplo, painel solar. Você coloca um bom modo, tá? A placa fotovoltaica não precisa ser tão boa, mas o módulo precisa. Porque senão não tem distribuição de energia uniforme, fica mais fraco. Aí você tem uma grande demanda na placa, mas não chega nada para você. E aí imagina o seguinte, tu coloca ali, tu gasta 1.800, 2.000 reais, tu bota painel solar na sua casa. É evidente que à noite vai ficar um pouco mais precário, né? Você vê que a minha luz pisca aqui, mas... se paga, meu irmão, se paga. Então, o conselho que eu dou para cada um de vocês, é o seguinte, tá? O empreendedorismo, ele tem a capacidade de libertar você. Agora, não adianta você querer fazer empreendedorismo com a internet, né? O que a grande maioria das pessoas querem fazer? A grande maioria das pessoas querem fazer é o quê? Vender curso. É o mais óbvio de todos. O mercado é financeiro, vale a pena ganhar dinheiro, óbvio. Só que as pessoas perdem muitas oportunidades. Por exemplo, despachante ibérico, uma oportunidade. Carneiro hidráulico, talvez você nem sabe o que é isso, né? Carneiro hidráulico é o cara que está morando na roça. O cara às vezes mora a 300 metros para cima, né? A sede da fazenda é no alto, o cara quer ter uma boa vista. E a água do cara é lá embaixo. E não tem bomba que mande. E é muito caro. Às vezes a bomba para mandar lá para cima, ela custa 10, 11 mil reais. O cara não quer fazer esse investimento. Fora cabeamento, né? O cabeamento então vai sair ali uns 30, 40 mil para o cara levar água para casa dele, né? E aí muitas vezes o cara não acha o investimento caro. E o que a grande maioria das pessoas fazem? Usa o carneiro hidráulico. O que o carneiro hidráulico faz? Através de uma mecânica, né? Ele envia água para cima sem energia, né? Mas isso é impossível na física. Não é impossível, existe. Só você colocar no YouTube, carneiro hidráulico. Então o que acontece? Você evita de gastar com energia elétrica. E você manda a água para cima, né, usando a própria gravidade
tá? Existe uma fórmula para isso e a água vai para cima. E aí você tem poço australiano, que não precisa de bomba, é por gravidade, para quem mora mais para baixo. Então tem soluções hoje. Cara, quer ver uma coisa interessante? Tem uma empresa no Brasil chamada Empório Sabores do Mundo. Os caras simplesmente compram chocolate no exterior e vendem no Brasil. Não é Garoto, Lacta, essas não é chocolate suíço, americano, tudo que você pode imaginar. E os caras vendem no Brasil. Os caras esgotam o chocolate no Brasil, mesmo na crise, esgotam. Fica lá, tu entra no site dos caras, tá tudo esgotado. E praticamente para você ver como que funciona. Então, o empreendedorismo tem que inovar, você não tem que procurar fazer o que todo mundo está fazendo, entendeu? Tem maneiras assim absurdas de você ganhar o dinheiro. Eu falo isso, as pessoas parecem não entender. Então o empreendedorismo transforma. Não querendo eu puxar para o meu lado aqui, mas eu acredito que você tem que escolher um caminho empreendedor. A liberdade financeira ela tem que estar acima. A sua liberdade física você não existe mais. Você pode falar o que você quer hoje do governo? Não pode. Você pode tomar decisão sobre o seu próprio corpo hoje no governo? Não. Em teoria você não pode também. Então a única liberdade que te dá respaldo para tudo isso é a financeira. Então você tem hoje capacidade de resguardar o seu patrimônio numa situação de emergência em criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, o que for, para resguardar o seu patrimônio, né, caso os caras dêem a louca no cangaço lá. Então tem maneiras. Então a única maneira que eu vi hoje é o empreendedorismo financeiro. E aí nós temos aqui uma coisa que eu queria falar, tá? Vou deixar mais no off, mais no final do vídeo, que é o conhecimento. Quanto que vale o conhecimento para você? Para mim vale muito. Eu valorizo o conhecimento. Então tem alguns vídeos, ó, esse aqui são vídeos, tá? Esses vídeos aqui, ó, são algumas coisas interessantes que eu gravei, né? Para praticamente as pessoas poderem saber sobre o assunto. E nesses mesmos vídeos aqui, que são antigos, basicamente é o seguinte, ó. Eu falei sobre isso aqui, ó. Porque basicamente as pessoas não estão antenadas em tudo que está acontecendo. A minha fonte de informação é o Telegram, não é outro lugar. E no Telegram a gente consegue saber sem filtros o que está rolando. Então tem maneiras de você remover isso aqui. Eu não vou poder falar, felizmente a gente é censurado. Então tem coisas que são interessantes, ó. Olha só. É bom a gente falar sobre isso, pelo menos ressaltar. Então isso aqui não está mais na internet, não está mais no YouTube, não está mais em lugar nenhum. Mas o conhecimento está na nossa cabeça, tá? Então basicamente, ó, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Tá, alimentos. Deixa eu pegar outro aqui. Isso aqui é importantíssimo, ó. Tá, excelente conteúdo pra gente poder falar. Tá, e aí tem mochila, tem uma série de coisas interessantes. Algumas coisas eu tive que tirar do ar. Tá, inclusive, deixa eu só pegar um aqui que basicamente a gente tem que tirar do ar, cara. Tá, olha só. A gente tem que tirar do ar, infelizmente, né? Deixa eu ver aqui, ó, interessante aqui para você ver, ó. Olha só, leve isso para a floresta, estritamente importante. Deixa eu ver, conhecimento, aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo, ó, conhecer, ó. Só que não dá, cara. Infelizmente, os meus canais no YouTube que eu falei sobre isso tomam strike, a gente toma censura. Então, esse conhecimento, ó. Cabeça, tá? Cabeça. Então o que acontece? Esse é um tipo de conteúdo que infelizmente eu não posso mais publicar em redes sociais. Foi isso perdido, tá? Foi isso perdido. Ah, mas como é que eu posso ter esse conhecimento? O que eu faço? Hoje, o que eu faço? Eu tomo um singelo cuidado com as pessoas que eu falo sobre essas informações. Mas basicamente é o seguinte, para você poder entender, tá? Vou estar falando agora aqui, tá? Para você poder entender. Existem compostos homeopáticos, fitoterápicos, da própria natureza, como o Dr. Lá Ribeiro fala, a farmácia de Deus, que são capazes de amenizar o problema. Resolver não resolve, meu irmão, tá? Não resolve, não tem como você eliminar 100% do seu problema, isso é impossível. A partir do momento que você injetou alguma coisa, é difícil de remover 100%. Mas, se você conseguir remover 97%, 98%, e você controlar isso, fica melhor para ti. Então, o que eu sempre falo para as pessoas? Tem maneiras de você reverter o problema. Tá? Você estudando sobre fitoterapia, homeopatia,
Você começa a entender sobre certos compostos. Então, por exemplo, existe um composto hoje em abundância que ele tem a capacidade, é uma planta ou uma folha, pode ser tanto uma planta quanto uma folha, que tem a capacidade de desmagnetizar, né, a pessoa. Se a pessoa tiver de igual maneira, isso desmagnetiza. Mas por que eu tenho que desmagnetizar o meu corpo? O ser humano tem uma polaridade negativa, ok? Lembra, sabe aquele tubulão que os caras entram e fazem um scanner do corpo? Aquilo ali só funciona porque a polaridade do ser humano é negativa. Se a polaridade do ser humano for positiva, o cara frita ali dentro. Você sabia disso? Então é importantíssimo para você estar polarizado negativamente. É importantíssimo. Então a gente fala sobre isso, as pessoas parecem não entender. Por exemplo, existe uma coisa chamada combustão, não posso falar aqui, espontânea. Então tem coisas que você tem que se antenar a esses problemas, né? É evidente que eu não sou atlético, não sou magro, sou um cara gordo, mas uma coisa eu tenho muito conhecimento, que é sobre fitoterapia. Eu tenho muito conhecimento e eu estudo sobre o assunto, porque tem maneiras de você precaver sobre esses problemas. Então, o conselho que eu dou para cada um de vocês, não querendo vender meu curso, não querendo passar, porque isso aqui eu só passo para meus alunos via áudio, né, mediante algumas restrições, para que eu não sofra futuramente. Então, quem quiser, sabe, tem links na descrição, mas independente disso, tá? O que acontece é o seguinte: existem maneiras de você reverter o problema. Não está no YouTube, mas sim no Telegram. Então no YouTube hoje não tem mais o que se fala. Se tu tenta falar no YouTube alguma coisa, você é censurado. Então não tem como você falar. Então a dica que eu dou para cada um de vocês que está me assistindo aqui é: tenha o Telegram. No Telegram, quando você pesquisa um assunto, aparecem os canais, aparecem os grupos. Você consegue rapidamente se alocar ali. Por exemplo, no meu curso, eu coloco lá, acho que foi na aula 2 ou 3, eu coloco aqui, ó. Deixa eu ver bem aqui, proteger da família. Eu coloco aqui, por exemplo, dentro do curso, aqui na aula 1 ou 2, tá? Eu coloco para as pessoas, para que elas possam participar de 50 canais no Telegram. É extremamente importante. Então, assim, é uma dica que eu passo, né? Se você tem liberdade financeira e você tem conhecimento, você é menos censurado, tá bom? Bom, espero que esse conteúdo tenha agregado valor para você. A proposta do vídeo de hoje era apenas mostrar para você a capacidade que você tem de resolver problema. Nada está perdido, tá? E claro, né, confiança no Criador vem em primeiro lugar. Bom, vou ficando por aqui, sou o Humberto Louros. Fique na paz.